ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 8 de julho e a igreja traz para nós a memória de um casal, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila que foram colaboradores de São Paulo na formação das primeiras comunidades. Então nós estamos bem no iniciozinho da história da nossa igreja, né? Das primeiras comunidades que estão sendo formadas. Depois de cerca de 20 anos, né, que Jesus ressuscitou e teve a sua ascensão aos céus, nós vamos já encontrar o evangelho espalhado por vários lugares, chegando inclusive a Roma, a capital do império. E lá nós vamos encontrar Áquila, né, que era casado com Priscila. Áquila, que era judeu, ele vinha daquela região ali da Turquia, e Priscila, que era romana. E os dois em Roma, segundo uma antiga tradição, conheceram o cristianismo, conheceram o evangelho, conheceram a palavra de Jesus através de São Pedro. Então, eles, a gente não tem isso de uma forma escrita, mas é uma tradição da igreja, que inclusive nós vamos encontrar algumas pinturas antigas de São Pedro administrando o batismo a uma jovem chamada Prisca, que é o diminutivo de Priscila. Então, segundo essa tradição, eles foram cristãos do iniciozinho da igreja, evangelizados, catequizados por São Pedro. E no início, do cristianismo, os cristãos e os judeus, eles se confundiam para o Império Romano. Inclusive, as primeiras evangelizações a gente sabe que aconteceram nas sinagogas. Primeiro os apóstolos foram aos judeus, depois aos gentios. Então, quando a gente vai chegar assim no final dos anos 40, que vai haver essa ruptura, maior entre o cristianismo e o judaísmo. E vai ser a época que vai ter uma perseguição e Áquila e Priscila vão ser forçados a deixar a cidade de Roma e vão para Corinto, a capital da Acaia, que isso é relatado para nós nos Atos dos Apóstolos. Então, lá em Corinto, o jovem casal inicia, uma nova vida, uma nova, vamos dizer assim, um tempo novo da sua vida. Não podemos esquecer que Áquila era fazedor de tendas, assim como São Paulo. Então, ali ele continua no seu ofício e parecia impossível a fé cristã, viver ali naquela cidade de Corinto, porque os judeus eram uma grande maioria e abafavam toda a iniciativa. Aí que vai acontecer, vamos dizer assim, uma novidade. A cidade que hospedava muitos viajantes, as pessoas que chegavam, e um hóspede que chega de Atenas, abatido, depois de sofrer uma grande derrota na sua pregação, era Paulo. Nosso querido Paulo, o apóstolo Paulo, que sai derrotado de Atenas e chega a Corinto. E ali ele vai ser alojado por Áquila e Priscila em sua casa. Então, Priscila e Áquila vão acolher São Paulo, o apóstolo Paulo, e Priscila, e Áquila acolhendo. Paulo vai trabalhar com Áquila, no seu ofício de fabricante de tendas. E os Atos dos Apóstolos vão falar pouco do trabalho que eles exerciam, mas dizia, que era um trabalho de muita concentração e era um trabalho muito árduo. Então, no final dos anos 50, 51, na oficina de São Paulo e de Áquila, que vai ser o palco de um dos fatos mais relevantes da história da nossa evangelização primeira. Timóteo e Silas vão chegar para trazer a Paulo notícia da cidade de Tessalônica. E ali
na tenda, na casa de Priscila e de Áquila, é que São Paulo vai escrever a primeira carta, o primeiro escrito do Novo Testamento, que vai ser a primeira carta aos Tessalonicenses. É o primeiro livro do Novo Testamento que vai ser escrito, né, na oficina de Áquila, e onde Paulo estava com ele fabricando tendas. Então, aí a atuação de Paulo, e juntamente com Áquila e Priscila e de outros cristãos daquela região de Corinto, vai ser muito importante. O batismo vai ser dado a muitas pessoas, inclusive a Crispo, o chefe da sinagoga, a Erasmo, o tesoureiro da cidade, a Tércio, que mais tarde vai ser o secretário de Paulo. Então, o batismo que vai chegar a muitas pessoas através da evangelização de Paulo, ajudado por Áquila e Priscila. Então, hoje também a gente vai recordar que no outono do ano 52, depois de um grande trabalho apostólico, São Paulo vai deixar Corinto. E ele deixa Corinto, mas ao se despedir, embarca num navio e vai para a Síria, junto com Priscila e seu marido Áquila. Então, aí a gente vai ver que Priscila e Áquila partem junto com Paulo para continuar a evangelização. E eles, junto com Silas e Timóteo, vão acompanhar Paulo numa travessia, né, de 10 dias de navio até chegar a Éfeso. E a gente vai ver em todos esses momentos, né, a fidelidade, o carinho, o amparo com que esse casal cuida, né, de Paulo. Então a gente vai ter vários relatos, né, no Novo Testamento deste casal, e a gente vai saber pela carta de Paulo aos Romanos que Priscila e Áquila retornaram depois a Roma. Então, segundo uma grande tradição também, né, eles vão morrer em Roma. Eles vão morrer martirizados em Roma. Então, esse casal que a gente vê, né, um dos primeiros santos da nossa igreja, que como casal evangelizou, cuidou do Paulo, apoiou e fez com que o nosso cristianismo, a nossa igreja, nascesse e crescesse de uma forma tão bonita, tão cheia do Espírito Santo. Nós não sabemos quando eles morreram. Até o ano 67, né, eles estavam em Éfeso junto com São Paulo. Depois eles retornaram para Roma e a gente não tem, né, vamos dizer assim, a data precisa. Temos apenas os relatos da nossa tradição. Por isso hoje os celebramos juntos como casal evangelizador. Um casal que, depois que conheceu Jesus, deu a sua vida para que ele fosse conhecido e amado. Então, pedindo hoje um novo ardor missionário para a nossa igreja, pela intercessão dos santos Áquila e Priscila. Os santos ou